Olá, meu nome é Francis Lane e no vídeo de hoje eu estarei fazendo a resenha de um livro que eu li. Mas antes de mais nada, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu Instagram, caso vocês queiram me seguir, fiquem à vontade. A resenha de hoje é do livro Pedro Scala e o Mandarim, escrito por Regina Batista. Bom, eu conheci a autora desse livro na Feira do Livro de Ribeirão Preto em 2023. Eu sou autora também e eu fui no estande dos autores de Ribeirão Preto para estar vendendo os meus livros. E lá eu conheci a Regina também vendendo o livro dela. A Regina tem muito mais livros do que esse. E eu me apaixonei pela capa desse livro, achei o assunto bem interessante, então logicamente eu comprei. E a Regina é um amor de pessoa, ela é muito atenciosa, deu vários conselhos para mim, porque a Regina é uma autora fantástica, tem um monte de livros já publicados, ela realmente manja do negócio. E aí eu comprei para poder estar conhecendo um pouquinho do trabalho dela. E hoje estarei fazendo uma resenha sobre o que eu achei desse livro. Vou ler aqui atrás para vocês terem uma noção sobre o que se trata o livro. Antes de mais nada, vou mostrar aqui uma fotinha da Regina. Essa é a Regina. Muito fofa, gente. E a Regina Batista, nascida em São Joaquim da Barra, SP. Regina Batista publicou Cárcere Privado, novela Mundo Suspenso, Ato Penitencial, Revista Masculina, O Homem Exposto, Fórum Virtual, até A Última Música. Então vocês percebem que Regina tem um monte de livros publicados, então ela manja muito bem do negócio. Tá, voltando ao assunto, eu vou ler aqui atrás para vocês saberem do que se trata o livro. Menos de 8 meses. Esse foi o tempo que durou o ingresso de Pedro Scala no reservado grupo de engenheiros de tecnologia da estatal chinesa Sinotec, empresa do sistema automação administrativa que transformaria toda a atividade econômica e social do país no magnífico monstro cibernético. A produção, o abastecimento e a demanda, a vigilância, a catalogação das diversidades regionais, a logística, os costumes, o comércio internacional, exames e projeções, planos e estratégias e, acima de tudo, a defesa do território. Toda a vida da população chinesa transformaria-se em objeto de controle do mandarim, apelidado de KFL-22T, o supersistema de IA do Estado chinês. Naquela época, Pedro encarava tranquilamente a necessidade de algo tão grandioso. A tradição chinesa era rica e complexa demais para ser subordinada ou sujeitada à tecnologia global. Por isso, os chineses precisavam dominá-la. Por isso, eles se empenharam em adestrar a tecnologia de acordo com a sua cultura, a ponto de colocar na esfera do poder, comprimindo-a numa máquina. A inteligência artificial para a China era a sua nova muralha. Então, como vocês devem perceber, esse livro fala muito sobre tecnologias, sobre o poder da inteligência artificial, né? Que ela comanda tudo, basicamente. É um livro muito de nerd, galera. Eu já começo dizendo que é um livro muito de nerd, fala muito sobre tecnologia. Às vezes eu me perdia em algumas coisinhas de ler, porque eu acho um termo um pouco difícil para mim compreender, né? Porque a tecnologia eu não entendo muito. Então, é um livro de nerd, resumindo. Tá, entendemos que é um livro de nerd, que fala muito sobre tecnologia. O Mandarim é esse sistema sobre a inteligência artificial que comanda vários âmbitos da vida do ser humano lá na China. Mas começa com tudo com o personagem principal, o Pedro Scala, que ele trabalhava lá na China, em um grupo de engenheiros que comandava sobre coisas de tecnologia, né? E ele gostava muito do que fazia, porque era muito importante para ele colocar tecnologia no país, era um dos maiores objetivos deles, dominar a tecnologia. Até que no momento aconteceu algo no livro e Pedro ele acabou sendo despedido desse grupo, dessa empresa que ele gostava muito. E ele ficou meio desiludido da vida. Vocês percebem que no começo do livro ele fica muito desiludido, ele tá chateado, ele tá revoltado. Sabe, parece que a vida dele não tem mais propósito, porque o objetivo dele era trabalhar naquele grupo e se destacar e criar várias revoluções com tecnologia e blá blá blá. E ele se vê despedido e chateado com tudo que tá acontecendo na vida dele, né? E quem foi que despediu ele?
O personagem que despediu ele era é um cara muito inteligente, ele se chama Douglas, ele é um dos líderes, fodão, ele manja de tudo lá na empresa, e ele acabou despedindo o Pedro, por algumas situações que só quem lê o livro vai saber. E o Douglas, ele é um cara muito bom profissionalmente. Porém, em casa, ele é um péssimo marido. Ele acabou se casando com uma brasileira, e essa brasileira teve que ir morar com ele lá na China. E essa brasileira, ela, depois que se casou com Douglas, ela não vê muito propósito na vida dela, sabe? É uma dona de casa, assim, não faz muito, praticamente nada, e ela não se vê um propósito na vida dela. E além da vida dela tá ruim, tá complicada, Douglas, o que ele faz com ela? Bate nela. Então ela sofre muito violência doméstica por parte do marido, o marido bate nela, sabe? Uma relação totalmente tóxica. Fala coisas horríveis pra ela, faz ela se sentir um lixo. E a Aline, ela tá muito chateada por tudo que tem sofrido, né? Até que ela fica pensando. E aí Douglas, ele acaba contratando uma equipe onde eles acabam montando um andaime dentro da casa deles, porque Douglas gostava desse negócio de decorar a casa, né? E ele tava fazendo um negócio lá da arquitetura da casa, ele precisava subir nas alturas para poder estar mexendo nessa decoração da casa. E aí ele contratou essa equipe de andaime, a equipe de andaime montou um andaime com os parafusos, tudo certinho, todo o nível de segurança. E aí a Aline, vendo aquele andaime em casa, ela planeja um plano onde ela quer que o Douglas morre. Simplesmente isso. Então, sem que ninguém veja, ela vai subindo no andaime e vai desmontando os parafusos. Mas não é que ela tira o parafuso, não. Os parafusos estão lá, só que estão mal encaixados. Que se alguém subir lá, vai cair, vai sofrer um acidente e pode morrer. Então esse é o plano de Aline. A Aline sobe no andaime, vai desmontando os parafusos, vai desmontando e deixa lá. E aí, enquanto ela tá fazendo isso, a empregada acaba vendo ela fazendo isso. Só que a empregada, ela fala na língua chinesa, onde as duas não entendem muito o que uma fala, sabe? Porque a Aline não fala chinês e a empregada não fala o português, a língua portuguesa. E aí a Aline fica meio que na dúvida, será se a empregada viu, será se não viu? Porque depois que acontece, a empregada se faz de desentendida. Eu não tô sabendo de nada, eu não vi nada, mas ela viu. Então ela é um perigo para a Aline. E aí Douglas, ele acaba subindo no andaime e ele acaba caindo lá de cima e sofre um acidente. E o pior acontece, Douglas não morre. Esse é o pior no caso para a Aline, né? Porque a Aline queria a morte dele. E ele não morre. Ele apenas cai, sofre um acidente e ele fica, como que eu posso dizer? Ele fica vegetando. Ele não consegue falar, não consegue se movimentar, não consegue fazer nada. Então, ele acaba tendo que usar esse sistema de tecnologia, uma rede, né? Que essa rede, ela fala por ele. Ai, gente, eu não sei explicar, porque é muita tecnologia, mas é uma rede que implanta nele, de tecnologia, e através dessa rede ele consegue falar o que ele quer, enfim. E aí ele fica inválido e acaba tendo que, sabe, se ausentar da empresa, mas ele não quer se ausentar da empresa, e ele decide continuar na empresa, só que sendo, falar através desse controle de rede. Só que ele precisa de alguém para ajudar ele nesse controle de rede, e a Aline acaba não se oferecendo, teve que ajudar ele nessa rede, até achar uma pessoa mais qualificada. E o Pedro, que foi expulso, que foi mandado embora por culpa de Douglas, ele acaba descobrindo e acaba querendo se vingar de Douglas, né? E aí o Pedro, ele tem um irmão que tem problemas de saúde e ele aproveita para poder usar desse problema do irmão dele para ter acesso à rede de Douglas, para poder fazer toda uma vingança contra o Douglas. E aí o livro fala basicamente disso, é um livro maravilhoso, que eu super recomendo vocês lerem. É isso, galera, o vídeo de hoje. Eu não vou dar mais o spoiler do livro, porque é magnífico, apenas lendo para vocês terem noção de como é maravilhoso. Bom, Regina, se você estiver assistindo esse vídeo, eu gostaria de agradecer primeiramente por ser muito fofo comigo, por todos os conselhos que você deu pra mim. E, cara, o seu livro me prendeu do começo ao fim, sabe? Eu não falei, gente, mas depois o Pedro, ele tem que meio que lutar contra as máquinas, sabe? O robô contra a máquina. Ai, gente, é magnífico. Leia o livro porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tchau, galera. Até o próximo vídeo.